Muito boa noite a todos. Entre boa tarde e boa noite. Nós estamos aqui no Crepúsculo, em Curitiba. Queria agradecer muitíssimo as demasiadamente generosas e amigas palavras do desembargador Luiz Eduardo Gunter, por essa gentil apresentação e também pela presidência dos trabalhos. O compromisso agora ficou imenso. Ainda bem que vocês aplaudiram antes, né? Porque depois, eventualmente, não sobre aplauso. Né? Agradecer muitíssimo aqui o convite das entidades promotoras, a AMATRA, a Escola Judicial do TRT, a Unibrasil. Isso eu faço, então, no nome do coordenador científico, coordenador do evento, querido amigo, já de longa data, o Leonardo Vandelli. E em nome dos palestrantes, sei que alguns estão presentes, mas também daqui eu posso esquecer alguém aqui perdido no meio da plateia, eu já não enxergo mais muito bem, pegar o nosso palestrante convidado internacional, o Christian Curtis, né, que é também um querido amigo, já de alguns bons anos, sempre um prazer rever o Christian, estar com ele aqui, também em nome dele saudar os demais palestrantes e o público também que se faz presente. Bom, o meu tema é um tema desafiador e, na verdade, foi uma sacanagem do Leonardo, no bom sentido de me colocar nesse brete aqui em público, mas é um querido amigo, a gente vai ter que perdoar isso, né? Eu não sou, todos sabem, eu não sou jurista na área do trabalho, nunca atuei na área de direito do trabalho. A última vez que eu tive aula de direito do trabalho foi na faculdade, em 1981 e 82, já se faz um bom tempo, e realmente eu acabei me aproximando do mundo do trabalho, pelo menos um pouco, a partir de convites que me foram formulados como constitucionalista, como autor em matéria de direitos fundamentais. E, com isso, fui obrigado, no bom sentido, e também com muito prazer, a me aproximar, pelo menos, de algumas questões do direito do trabalho, pelo menos na perspectiva dos direitos fundamentais, que, na verdade, é a grande conquista da nossa Constituição de 88 em relação às nossas constituições precedentes. E, claro que eu vou falar aqui bem mais de direitos fundamentais dos trabalhadores do que de democracia e do direito ao trabalho em si, mas também vou falar um pouco disso. Nós estávamos comentando no início, um pouco antes dos trabalhos iniciarem, com o Leonardo, com o Christian, com o Strapazon, enfim, com o Molinaro, a respeito, também, o Leonardo foi presente na entrada, sobre qual é a primazia em matéria de evolução histórica dos direitos sociais, se não do direito ao trabalho. Em verdade, todos nós sabemos disso, mas é bom refrisar isso, o direito ao trabalho, né, como concepção, foi o primeiro direito social, antes, inclusive, do ponto de vista da doutrina do direito natural. São poucos que sabem disso, mas Johann Gottlieb Fichte, que é um conhecido filósofo, poeta literário alemão, final do século XVIII, contemporâneo de Kant, ele foi o primeiro a sustentar, me parece o único na época, né, de que o direito ao trabalho, junto com a propriedade, a liberdade e a vida, seria um direito natural do ser humano. Podemos até discutir as razões pelas quais Fichte entendia que o trabalho seria um direito natural, né, porque Fichte entendia que, para adquirir propriedade, a pessoa, para merecer também ser titular da propriedade, a gente teria que ter que trabalhar. Tanto o direito do trabalho é um direito também humano, né, enfim, inato, inalienável, mas, de certa forma, instrumental, né, ao direito à propriedade. Mas, de qualquer sorte, temos isso, é um germe importante de valorização do trabalho nesse contexto, digamos assim, precoce, digamos assim, do constitucionalismo, já no final do século XVIII. Também temos alguns resquícios do constitucionalismo social já nessa época, que estão, de algum modo, também ligados, ainda que indiretamente, ao direito ao trabalho. Nós sabemos que, na vertente francesa do constitucionalismo, de 1791, já nos debates na Assembleia de 1789, se discutia a inserção de um direito a um mínimo de subsistência na Declaração Francesa, que acabou não sendo vencedor por uma pequena maioria, né, Christian que me corrija, né, a ala jacobina, comandada por Robespierre, que propôs essa inserção na Constituição Francesa já na época, né, e, em troca disso, acabou sendo introduzido um direito aos socorros públicos e um direito à instrução
entre aspas, pública, gratuita, que tinha, evidentemente, um sentido muito específico, que era retirar da Igreja Católica o monopólio, quase que, da educação formal, né, na França, em função do Estado laico, radical, digamos assim, do laicismo francês da Revolução. Realmente, isso foi muito menos um direito social do que uma forma de retirar da Igreja Católica o monopólio da educação formal na época. Mas o direito aos socorros públicos, evidentemente, naquele contexto, né, foi também um direito social, embora não com o mesmo verniz de hoje, né? O que mostra que tanto o direito ao trabalho, ainda que de forma embrionária, né, ficou escondidinho, silencioso, durante um bom tempo no século XIX, pelo menos até metade do século XIX, como o mínimo existencial, que depois vem a se casar também com o direito ao trabalho e os demais direitos sociais, são uma presença desde o constitucionalismo na sua origem. Uma espécie, para os liberais, uma espécie de calo social, digamos assim, né, já numa outra vertente do constitucionalismo que sempre foi paralela. Então, não é dizer que os direitos sociais são um fenômeno do século XX, né, é equivocado, evidentemente, que eles se consolidaram mais ao longo do século XX, mas a vertente nasceram junto, basicamente, a ideia, né, nuclear do constitucionalismo social se faz desde o início do constitucionalismo, né. E, ao longo do século XIX, todos sabem, tivemos toda uma evolução no campo da doutrina social, seja do ponto de vista da Igreja, seja do ponto de vista, evidentemente, das diversas correntes do socialismo, do tópico ao científico, que foram se desenvolvendo. A social-democracia começou a surgir também na Alemanha, a partir de La Salle, também um autor ligado ao direito ao trabalho, já embrionário na época, né, mas não é esse o ponto onde eu quero chegar. Apenas eu quero mostrar que nós temos uma evolução que vem de longa data, que está vinculada à democracia. Que está vinculada à democracia, embora também não diretamente, né, durante muito tempo, né, mas indiretamente. Porque aquilo que nós chamamos hoje de direitos sociais, né, pelo menos na Constituição brasileira e algumas outras constituições, não pode ser reduzido a um conceito muito comum, que não deixa de ser correto, mas é insuficiente, é reducionista, de que direitos sociais são direitos a prestações materiais do Estado enquanto Estado da justiça social. Portanto, direitos a prestações materiais compensatórias de desigualdades econômico-sociais, e que, portanto, são aquele conceito que o professor Alex chama de direitos fundamentais em sentido estrito, sociais em sentido estrito, que são apenas os direitos a prestações materiais, enquanto o Estado atua como Estado social. Mas esse é um conceito correto, do ponto de vista do critério adotado de base, mas é um conceito reducionista de direitos sociais enquanto direitos fundamentais, pelo menos em algumas ordens jurídicas, como é a nossa, brasileira. Porque nas constituições brasileiras, embora não no capítulo dos direitos fundamentais, e aí eu não posso ensinar o padre a rezar a missa, são amigos do direito do trabalho, né? Os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, não eram direitos fundamentais, como tal designados no capítulo no título das liberdades e das garantias individuais, constavam no capítulo da ordem econômica, social, né? Mas, de qualquer sorte, já estão presentes há muito tempo nas constituições brasileiras. Em 88 apenas mudaram de lugar e foram aperfeiçoados, aumentou-se o número, também foram redirecionados ao capítulo dos direitos fundamentais, como logo mais adiante vamos trabalhar um pouco com vocês. Mas onde é que está o contato já inicial com a democracia? É no campo daqueles direitos sociais que não são direitos a prestações materiais do Estado, mas são direitos sociais por uma outra razão, por uma outra justificativa, e é ali que entram os primeiros direitos dos trabalhadores. Os primeiros dois grandes direitos, se me socorro, se eu estiver eu tenho que sempre pedir socorro aos trabalhistas, né, que foram surgindo ao longo do tempo, antes dos direitos a prestações, incluindo na área dos direitos dos trabalhadores, foram a liberdade de organização sindical e a dura luta, né, inclusive com muito sangue correndo em função dessa luta, dessas duas lutas, aliás, do direito de greve. Não surgiu na mesma época, mas foram os direitos que foram sendo conquistados ao longo do tempo, já a partir do século XIX, embrionalmente no século XIX, até o século XX, e esses direitos têm uma função que não é a mesma desses direitos sociais a prestações materiais. Esses direitos, na verdade, significavam a extensão das liberdades públicas, liberdades fundamentais, a um conjunto da população, demarcado, evidentemente, por sua condição social-econômica, que eram os trabalhadores. Evidentemente, nós tínhamos a liberdade de associação, desde o início das constituições. The right to assembly. A liberdade de associação era uma liberdade prevista desde o primórdio das constituições liberais.
Só que essa liberdade de associação não era estendida a alguns grupos da sociedade, dentre os quais os trabalhadores começavam a surgir como classes específicas e se organizar ao longo desse tempo, especialmente ao longo do século XIX, como uma classe organizada, evidentemente, né? Bom, então esse é um detalhe, são direitos sociais que têm função de direitos de liberdade, não direitos a prestações materiais, mas são instrumentais à conquista desses outros direitos sociais, não só trabalhistas, mas também outros direitos trabalhadores. Então, não é apenas a liberdade de associação estendida a esse grupo social, que era, obviamente, discriminado, no sentido socioeconômico e também político, né, em função, evidentemente, do domínio capital, industrial, mesmo inicialmente mercantil, nessa época, porque, evidentemente, não se queria que os trabalhadores se organizassem, né, e muito menos fizessem greve. Né. Por isso, são direitos também de natureza política, eu diria, político e direitos de função participativa, evidentemente. Portanto, tem também uma função democrática, muito acentuada, aliás, ao longo do tempo, nesse contexto dos direitos fundamentais, que nem eram direitos fundamentais dos trabalhadores, não eram direitos fundamentais ainda, né, mas já eram direitos dos trabalhadores que vinham sendo conquistados a partir desse núcleo inicial de liberdades sociais dos trabalhadores. Depois é que vieram os direitos de proteção do trabalhador, que incluem, obviamente, também direitos prestacionais, como o salário mínimo, assim por diante, etc., férias, assim por diante. Né? E também já são direitos de cunho prestacional, além do conjunto de deveres de proteção estatais em relação ao trabalhador. Né? Então, isso me parece, do ponto de vista histórico e evolutivo, né, já mostra fortemente essa conexão, ainda que indireta, né, desses direitos e liberdades sociais dos trabalhadores, né, com a democracia, numa ideia de democracia participativa, embora isso não seja como tal visualizado por muitos autores durante muito tempo. E é claro que, num contexto de uma Constituição como a nossa, de 1988, enquanto ela estiver, de algum modo, viva, né, ou sobrevivendo, né, nesses tempos que não são, evidentemente, muito fáceis, né, onde cada vez mais se busca realmente superar essa Constituição e substituí-la por outra, ou mesmo uma revisão à la Constituinte, que não é o nosso tema de hoje, se percebe cada vez mais o quão importante é esse papel dos direitos fundamentais dos trabalhadores para a nossa democracia, mas também o quanto isso não tem sido suficientemente salientado e exercitado. Temos também uma previsão constitucional de participação dos trabalhadores na gestão das empresas, gestão das empresas, que, se não me falha a memória, está longe de ser implementada. Né? E a Alemanha, que é uma das poucas realidades que eu conheço minimamente, né, tem esse direito de cogestão dos trabalhadores na empresa, e lá, pelo menos os registros que se tem, são um direito de participação na gestão de empresa que funciona e que tem, inclusive, colocado a Alemanha num patamar diferenciado, né, no contexto, inclusive, da União Europeia e de outros países, até mesmo quanto ao desenvolvimento econômico, do ponto de vista positivo para o desenvolvimento econômico, porque a cogestão realmente implica também uma corresponsabilidade no processo de gestão da empresa. Tanto que se fala até de uma terceira via do capitalismo alemão com base nessa cogestão do trabalho na empresa, e que tem um conteúdo fortemente democrático, desse também democracia, não necessariamente como direito de participação política, assim, de distrito, né, mas, de um ponto de vista mais alargado, como também democracia, não só do ponto de vista horizontal, na gestão do Estado, enquanto poder legislativo, executivo e judiciário, mas convencional de representação política, evidentemente, mas também do ponto de vista da democracia interna das instituições, né, como seria o caso também e dos ambientes, enfim, dos sociais, como seria o caso aqui do mundo do trabalho e também, evidentemente, do mundo da empresa e do mundo organizado do trabalhador, né, enquanto direito de participação e cogestão. Né. Então, esse é um contexto, evidentemente, que me parece que na Constituição brasileira foi muito acentuado, né, mas é pouco explorado. Né. Até porque um dos pontos nodais da dimensão democrática participativa dos direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais no Brasil é a liberdade sindical, e que todos nós sabemos que foi gestada, de ponto de vista problemático, na Constituição, que de liberdade de associação sindical não tem exatamente em toda a sua extensão, pela contribuição obrigatória, assim, porque nós temos realmente um problema aqui agudo, que eu não tenho condições de desenvolver, não sou expert nesse assunto, mas pelo menos sou ciente de o quanto isso, pelo menos
ponto de vista de alguns, né, é problemático em relação realmente ao caráter verdadeiramente democrático e participativo dessa liberdade de organização sindical, pelo menos quanto ao ponto de vista ideal do que deveria ser e é em vários outros países. Talvez seja o principal aspecto democrático e participativo dos nossos direitos dos trabalhadores e que tem um certo esvaziamento a partir do projeto inicial do Constituinte, me parece da timidez descarada, diria assim, né, em relação à reforma disso. Porque uma reforma constitucional e até mesmo legislativa poderia corrigir fortemente esse ranço, digamos assim, não realmente democrático e de liberdade dessa organização sindical no Brasil. Mas esse é um tópico, repito, que os experts, obviamente, sabem discutir, não eu, apenas uma opinião, né, em relação a isso. Bom, esse é um primeiro contexto, né, mas isso a gente é apenas um modo de conceber, e que eu não vou desenvolver aqui, nem teria condições, a ligação entre direitos sociais dos trabalhadores e o princípio democrático na nossa ordem constitucional. Porque todos nós também sabemos que democracia tem vários conceitos, tem várias formas de ser definida e de se preencher de conteúdo essa expressão do que é democracia. Do ponto de vista do Estado constitucional, democracia é um conceito jurídico constitucional. E, evidentemente, que a resposta sobre o que é a nossa democracia constitucional, está na nossa Constituição. As constituições, embora, obviamente, adiram a alguns critérios universais, alguns princípios universais, que mais ou menos se repetem nos Estados constitucionais, têm respostas também muito peculiares de como vão formatar concretamente o conteúdo desse Estado democrático. Qual é o espaço que vão dar, e dar a quem e como nesse contexto democrático. Por exemplo, algumas constituições não prevêem o plebiscito, o referendo. A nossa prevê e não pratica, pelo menos para aquilo que importa. A Iniciativa Popular Legislativa, mas tem 2 iniciativas bem-sucedidas, ou 3 no máximo, em quase 30 anos de Constituição agora. Então, apenas criamos instrumentos de participação democrática direta que foram sendo esvaziados pelo não uso ou até mesmo de outra forma. Mas essa é uma resposta constitucional de que é democracia no Brasil. Tanto que plebiscito, referêndum, iniciativa legislativa popular não estão nos pactos internacionais. O Brasil não estaria violando a Convenção de São José da Costa Rica, nem o Pacto de Direitos Civis e Políticos, se não introduzisse esses direitos de participação política no artigo 14. O fez porque o nosso Constituinte entendeu, pela nossa democracia, esses elementos participativos, como direitos fundamentais de participação do cidadão, seriam constitutivos desse núcleo essencial da nossa democracia constitucional brasileira. Também os direitos políticos mostram isso claramente. Nós temos vários direitos políticos no artigo 14 a 17 da Constituição que não estão nos pactos nacionais. E assim por diante. Isso mostra que a resposta ao que é democracia no Brasil, embora diga alguns princípios universais, que também estão nos pactos internacionais, é uma resposta nossa. Assim também ocorre em relação ao papel e a função e o lugar que os direitos dos trabalhadores ocupam na nossa Constituição, que vai muito além, inclusive, do mínimo assim, do sistema internacional, salvo em algumas questões, evidentemente, onde esse mínimo não tem sido observado, né, e esse é outro tema. A gente tem trabalhado muito com isso, o Trapazon também, o Leonardo também, na sua obra, também tem integrado esse discurso aos seus textos. Né? Mas, de qualquer sorte, nós, em princípio, quando a Constituição formal, ao texto expresso da Constituição, vamos muito além do mínimo dos direitos dos trabalhadores previstos nos pactos nacionais. O que também mostra, e onde também quero chegar, não só uma questão em termos de relação com a democracia como tal, porque também os direitos fundamentais são uma ameaça, entre aspas, para a democracia. Eles são constituídos da democracia, mas, em parte, também o uso dos direitos fundamentais pode ser também tensionado com a democracia. Se nós entendemos que um direito fundamental ao trabalhador, ao 13º salário, ao terço de férias, é um direito fundamental, como qualquer outro artigo 5º da Constituição, que é a posição que eu continuo adotando, né? Nós vamos entender que uma reforma constitucional, mesmo patrocinada e votada por todo o Congresso, por 100% do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso, não teria o condão de retirar esse direito fundamental da Constituição. Isso, para alguns, é profundamente antidemocrático. Jefferson já dizia isso.
O Thomas Jefferson, que foi um dos pais da Constituição americana, entendia que a Constituição devia ser revisada, no máximo deveria durar 19 anos, uma geração. Porque, do contrário, os mortos vinculam os vivos eternamente às suas decisões. E é por isso que se entende que cláusulas pétreas, pelo menos em alguma doutrina entende isso, né, tem que ser interpretadas de forma restritiva, porque elas são profundamente antidemocráticas, nesse sentido. Que são ilhas dentro do sistema constitucional que se consolidam, se fossilizam e impede que mesmo maiorias qualificadas disponham sobre elas. Portanto, essa ideia de direitos fundamentais como trunfos contra a maioria é, ao mesmo tempo, em parte, constitutiva de uma certa democracia constitucional, que depende de direitos fundamentais, é constituída por direitos fundamentais, não há Estado democrático sem direitos fundamentais, mas dependendo da extensão que se dá a esses direitos fundamentais e o peso que se dá no sistema constitucional e o nível de proteção, isso pode também se tensionar com outro viés da democracia. Ou até mesmo entrar em choque, em colisão direta, como entendem alguns autores, dependendo do nível que se chegar nessa proteção, nessa fossilização, na galvanização de alguns direitos ou de algumas prerrogativas, seja de grupos, seja de indivíduos, num texto constitucional. Então, é preciso perceber isso também, que nós estamos num contexto de permanente tensão, dialética e dinâmica, digamos assim, de uma democracia que se movimenta e, do ponto de vista constitucional, é resultado de respostas muito concretas de unidade de Estado constitucional a respeito do que entende por democracia em nível interno. E eu digo que se pretende é que se haja uma mínima sinergia, evidentemente, hoje, com o direito internacional de direitos humanos e princípios universais nessa matéria. O que não se pode ficar, evidentemente, aquém desses princípios, né? Mas pode ir além. Então, se nós, por exemplo, tirássemos o Fundo de Garantia do texto constitucional, não estaríamos violando convenção internacional nenhuma. E é por isso que também temos que perceber, e é uma coisa que eu vou colocar aqui no meio, tá? Vou colocar aqui no meio porque eu insisto nesse discurso e sou muitas vezes alvejado por causa disso, né? Mas continuo defendendo ferreamente essa posição. É por isso que direitos humanos e direitos fundamentais não são e não podem ser a mesma coisa. Não são e não podem ser a mesma coisa. E nem é saudável que seja a mesma coisa. Claro, a partir de um certo ponto de vista, né, de um certo critério. Claro, direitos fundamentais também são direitos humanos, mas não são necessariamente direitos humanos. É por isso que é possível afirmar que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que o terço de férias, que a proteção contra a automação e assim por diante, o 13º salário, são sim, greve do servidor público, são sim direitos e garantias fundamentais do trabalhador na nossa Constituição, mas não são necessariamente direitos humanos para o sistema internacional de proteção. E não são nem direitos humanos do ponto de vista do jeito, entre aspas, não positivo, pseudo-natural, não vou entrar aqui na discussão porque eu não sou a favor do justnaturalismo, né? Mas, de qualquer sorte, nem do ponto de vista de um neo-justnaturalismo, de direitos como exigências morais universalizáveis, uma versão razoável, né, que pode tentar defender, eles seriam direitos humanos, e nem são direitos humanos do ponto de vista internacional, mas podem ser, sim, direitos fundamentais na nossa Constituição. Direitos fundamentais são, sim, a opção de um constituinte histórico em relação a quais direitos quer ser aquele conjunto de pessoas. O que nós temos que ter hoje no constitucionalismo multinível é essa sinergia, né? Essa afinação entre um mínimo de direitos fundamentais na Constituição, que seja convergente com o mínimo do sistema internacional de proteção, mas naquilo que vai além, o catálogo constitucional pode ser mais pródigo em matéria de direitos fundamentais. Mandado de injunção não é um direito humano. Habeas data não é um direito humano. O mandado de segurança não é um direito humano. Porque se fosse nenhuma Constituição do mundo que o não contemplasse, seria, aliás, Constituições que não o contemplam, são a maioria, aliás, mandados de injunção são todas que não o contemplam, estaria violando o direito humano. Mas o mandado de injunção, o mandado de segurança, o habeas data, a agressão de preceito fundamental, e assim por diante, com vários direitos trabalhistas, são direitos garantidos fundamentais na nossa Constituição. Não precisam ser direitos humanos, sob qualquer ponto de vista, mas podem ser direitos fundamentais. Mas sendo direitos fundamentais, tanto quanto, eventualmente, até mais do que sendo direitos humanos, eles entram nesse ponto específico que eu estava mencionando, em relação aos seus conflitos com uma certa ideia de democracia.
que é justamente esse contraponto entre aquilo que nós temos que garantir contra o Constituinte, aliás, contra o Constituinte reformador e contra as maiorias parlamentares, e aquilo que realmente nós temos que ceder nessa relação entre democracia constitucional e, eventualmente, democracia enquanto soberania popular, que é o grande dilema, digamos assim, do constitucionalismo. Sempre foi, aliás, o dilema do constitucionalismo, e é por isso que temos tantos autores críticos da própria noção de poder constituinte enquanto vinculativo, né, dos poderes constituídos. Tem uma crítica importante sobre o poder constituinte e que não é de ontem, né, especialmente em função desse, além de outros detalhes. Então, esse é um primeiro marco, ou seja, de trabalhar, né. Também do ponto de vista de uma ampliação desse núcleo de direitos fundamentais, nós também temos que deixar bem claro que, quando se fala em direitos fundamentais no Brasil, nós também não temos uma resposta universalmente válida. Mesmo a partir já desse primeiro marco, desse primeiro recorte que eu busquei aqui fazer de forma muito singela, mas me parece com os exemplos bem claros para demonstrar isso, né, nós também não temos uma resposta única sobre o que são direitos fundamentais. Isso por vários fatores. Portanto, também o que são direitos fundamentais na nossa Constituição, o que são na Espanha, que o Christian e o Leonardo conhecem muito bem, o que são na Itália, o que são na Alemanha, o que são nos Estados Unidos, a resposta também não é igual. E a particularidade da questão, que também costumo frisar, e acho importante frisar, ela não é uma mera coincidência, é que, se nós entendermos, como eu pessoalmente também entendo, que acho que a maioria defende, de incluir os direitos dos trabalhadores enquanto autênticos direitos fundamentais no catálogo constitucional de direitos da nossa Constituição, agora foi redundante da nossa Constituição, nós também estamos aderindo a um determinado conceito de direitos fundamentais, do qual se extraem também algumas específicas e importantes consequências, que não são iguais nos diversos países. Porque se a noção de direitos fundamentais é aquela noção de que são aqueles direitos assegurados por uma determinada construção histórica, num determinado contexto, para aquele conjunto de pessoas naquele momento, enquanto aquela Constituição estiver em vigor, estando em maior ou menor sinergia ou não com o Sistema Internacional de Proteção ou com outras ordens jurídicas, a formatação concreta desses direitos fundamentais e de que eles significam e qual o seu alcance, sua força jurídica, também depende daquele constituinte, uma resposta específica. As pessoas acham que eu sou muito germanófilo, eu sou muito menos do que as pessoas imaginam. Eu costumo citar a nossa Constituição, fazer uma leitura da nossa Constituição e se aproveita o que se puder aproveitar. Mas o conceito de direitos fundamentais que nós adotamos é alemão. Gostemos ou não. O nosso conceito de direitos fundamentais da Constituição é alemão. Não é igual ao da Alemanha. Não é igual ao da Alemanha. Porque os alemães não têm direitos de trabalhadores, salvo a liberdade de coalizão, como a liberdade de organização sindical, uma espécie de direito de greve, né, na Constituição. Mas a noção de direitos fundamentais, ela vem da Alemanha. E ela tem um ponto de partida histórico importantíssimo, ao qual nós e muitos aderimos, mas nem todos aderiram. E não da mesma forma. E esse resgate também tem a ver com um certo papel e certo perfil de uma democracia constitucional, que foi o que os alemães buscaram construir depois, né, arrancando das cinzas, dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Qual era o grande cisma, digamos assim, do ponto de vista jurídico constitucional dos alemães, e que nós herdamos, eu faço questão de frisar, porque depois, para trás, para os direitos dos trabalhadores, que nós herdamos, que nós tínhamos na época? Era a falta de normatividade das constituições, e não sobre os direitos sociais. Salvo no ambiente americano, dos poucos países que seguiram o modelo americano, como a Argentina, precocemente, em 1860 e poucos, né? Qual é o nome da Constituição argentina? É, isso, né? Que também adotou o modelo Judicial Review americano, a nossa Constituição de 1891, poucas constituições seguiram esse modelo, né? A maior parte das ordens constitucionais da época, na Europa e fora dela, não tinham controle de constitucionalidade judicial. Quando tinham, tinham político. Portanto, a supremacia da Constituição, não estou nem falando de direitos fundamentais, a supremacia constitucional estava nas mãos do legislador ordinário. O legislador definia praticamente a Constituição que ele queria definir. Isso valia para os direitos de liberdade também. O grande guardião das liberdades públicas na França não era o Conselho Constitucional, só foi começar em 1970, daí para frente. Era o Conselho de Estado. Não eram direitos fundamentais, na verdade, típicos.
Eram liberdades públicas, reduzidas pela justiça administrativa. E esse era o cenário. Isso que lá tinha liberdades públicas. Na Alemanha de Weimar, que foi o primeiro Estado social como tal, pelo menos difundido, havia direitos sociais, havia direitos de liberdade. Esses direitos eram normas programáticas. Nem os direitos de liberdade tinham vinculatividade, que já os direitos sociais, que não eram princípios de justiça social, enquanto normas programáticas, implementadas ou não pelo legislador infraconstitucional, quanto políticas públicas. Então, isso era em geral na Europa, não havia exceção, isso era assim na Europa. Não havia nenhuma exceção na Europa. Salvo Portugal, que tinha, pelo menos formalmente, na Constituição de 1911, por nossa inspiração, também o controle judicial de constitucionalidade, mas não o praticava. Não. Mesmo os Estados Unidos, é bom frisar, que tem o Judicial Review desde 1803, conta-se nos dedos de uma mão, às vezes que a Suprema Corte, antes de 1945, declarou inconstitucional uma lei do Congresso, e não com base em direitos fundamentais. Talvez tenha um caso, antes de 1945, que foi com base em direitos fundamentais. Então, o grande cisma dos alemães, na época, também era o nosso cisma, era, afinal de contas, o que significa ter direitos fundamentais uma Constituição. Primeira coisa que eles se deram conta, não pode ser que nós tínhamos quando éramos Weimar. Né? Isso não nos serve mais. Direitos fundamentais só são fundamentais mesmo se eles tiverem real vinculatividade. E aí os alemães escreveram pela primeira vez na Constituição, pela primeira vez, alguma Constituição do mundo inseriu-se no seu texto. Os direitos fundamentais são normas que vinculam o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, não nessa ordem. Né? São normas diretamente vinculantes. Antes de 49, da Lei Fundamental da Alemanha, nenhuma Constituição tinha isso no seu texto. E os alemães queriam justamente com isso romper com a tradição anterior, de que direitos fundamentais são meras normas programáticas, sejam eles sociais ou não. Sejam eles sociais ou não. Nisso os direitos estavam equiparados, eram normas programáticas. Os alemães também descobriram que isso era muito pouco, porque colocar essa Constituição podia depois não ser cumprido. Tá? E aí criaram o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, diferente da Áustria. Embora a inspiração tenha sido austríaco, inspirado em Kelsen, os alemães avançaram em relação ao austríaco. Por quê? Porque, entre as competências do Tribunal Constitucional, que não existiam na Áustria na época, incluíram a competência específica para proteger direitos fundamentais. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Tá? Isso também bastava? Não. Que alguém tinha que poder chegar ao Tribunal Constitucional, para que ele pudesse, de forma eficaz e vinculativa, exercitar essa proteção de direitos fundamentais. E aí os alemães criaram a famosa reclamação constitucional, que é o juízo de amparo espanhol, que é uma ação constitucional típica que tem como função exclusiva a tutela de direitos fundamentais. Só direitos fundamentais. Não cabe reclamação constitucional de qualquer outra norma da Constituição por violação, só por violação de direitos fundamentais. Além de garantia dos direitos fundamentais contra o legislador protegendo o seu núcleo essencial. As 4 coisas que os alemães incluíram no seu texto constitucional pioneiramente em 1949. Com qual finalidade? Basicamente, assegurar que realmente os direitos fundamentais operem, que aquilo do que veio falar mais tarde, como se fosse o grande autor inovador disso, de trunfos contra a maioria. Que os direitos fundamentais sejam individuais, sejam coletivos, sejam sociais, na Alemanha social, evidente, de um modo mais reduzido, né? Alguns poucos direitos, pudessem realmente funcionar como trunfos contra a maioria, dentro do Estado constitucional. Isso são direitos fundamentais. Isso são direitos fundamentais. Portanto, o direito fundamental ele é pelo menos tanto quanto, em alguns casos até muito mais, como no caso brasileiro, definido pelas garantias que o Constituinte atribui a esse direito, que o garante como trunfo contra a maioria, do que pelo seu conteúdo. Então, não importa, no meu sentir, que se possa argumentar, e pode argumentar, que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não é um direito humano, não é uma exigência do sistema internacional, que eu não vou violar a dignidade da pessoa humana se eu não reconhecê-lo. É óbvio que eu não vou violar a dignidade da pessoa humana se eu não tiver o Fundo de Garantia.
Porque senão todos os países que não têm estariam violando a dignidade da pessoa humana. Isso desimporta aqui. O que importa? Importa que o constituinte originário o definiu como direito fundamental, porque entendeu que essa era uma demanda central para a nossa sociedade, obviamente motivada naquele debate político, evidente, nas pressões políticas que são próprias de um constitucionalismo democrático, né? Para um conjunto da população que buscava uma proteção forte do trabalhador, nosso esquema, nossa arquitetura constitucional e social. Né? E, sendo um direito fundamental, ele é fundamental muito mais do que pela sua vinculação com o sistema de nação opressão, com a dignidade da pessoa humana, com o direito natural, do que por se tratar realmente de uma demanda que foi realmente objeto de uma proteção reforçada e qualificada pelo Constituinte por um conjunto de garantias expressas e implícitas decorrentes da Constituição. Esse é o conceito de direitos fundamentais ao qual que nós adotamos, gostem ou não. Ao dizer que os direitos fundamentais se vinculam diretamente, são normas imediatamente aplicáveis, que são cláusulas pétreas, embora se possa discutir quais são cláusulas pétreas ou não, né? São garantidos contra restrições legislativas desproporcionais, eventualmente até são direitos indisponíveis, e assim por diante. É isso que define o direito fundamental, como tal, não outra coisa. Direito fundamental, portanto, é um direito, e vai continuar sendo na Constituição brasileira enquanto ela existir como tal, é um direito que não é um mero direito constitucional, ele é mais que isso, é um direito constitucional qualificado por um conjunto de garantias. Quais as garantias, qual a sua extensão, isso cada Estado constitucional vai responder. O elemento central desse conceito é esse. O importante é que nos países que, de algum modo, expresso ou implícito, adotaram esse conceito, essa concepção, direitos fundamentais são isso. Na Espanha temos 3 níveis, né? Os superdireitos fundamentais, que só podem ser restringidos por lei, uma espécie de lei complementar deles, né? Lei orgânica. Né? Os direitos fundamentais meia-boca ainda são fortes, mas não tão fortes assim, já podem ser restringidos por lei ordinária, mas todos eles têm núcleo essencial garantido, permite o recurso de amparo ao Tribunal Constitucional e vinculam diretamente os poderes públicos. Agora, o direito à saúde, o direito à previdência, o direito à moradia, outros direitos dos trabalhadores que não a liberdade sindical, o direito de greve, que lá também são direitos fundamentais fortes, propriamente ditos, não são direitos fundamentais. São normas constitucionais, princípios constitucionais, diretivos, mas que não têm essas garantias. Não são cláusulas pétreas, não vinculam diretamente. Não cabe recurso de amparo. Porque esse é o conceito de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são isso. São um conjunto de direitos, ou bens jurídicos constitucionais, protegidos por um conjunto de garantias, expressos principalmente colocados pelo Constituinte, às vezes até desenvolvidos pela jurisprudência constitucional, ampliados, às vezes até reduzidos, né? Não é problemático. Mas isso são direitos fundamentais. Na nossa Constituição é assim. É assim. E por isso que na nossa Constituição de Direitos Fundamentais dos Trabalhadores tem esse peso que não tem outras Constituições. E aí o direito comparado também nem sempre nos é útil. Porque as nossas respostas podem ser as nossas respostas. Os eventos até repactuais para uma outra Constituinte diferente. Talvez houve alguns exageros, temos que ser um pouco mais flexíveis. Tudo bem. Mas isso é um novo pacto constituinte que eventualmente pode fazer isso. E são direitos fundamentais, como tais blindados por esse conjunto de garantias. E isso, evidentemente, garante, de forma justa fundamental, essa dimensão participativa democrática de boa parte desses direitos trabalhistas, mas também faz com que eles sejam uma espécie também de pressão também contra as maiorias temporárias no nosso Congresso, porque nós ainda vivemos num Estado constitucional, onde a democracia constitucional supera a democracia, digamos assim, popular eletiva, pelo menos as minorias contingenciais e transitórias. Então, esse é o contexto no qual situam os nossos direitos fundamentais dos trabalhadores. Como eu prometi parar às 7h30, né, eu consegui dar uma enroladinha boa aqui, né, mas me parece que, pelo menos, teve algumas coisas eu posso ter dito aqui que posso, no mínimo, ser objeto de alguma reflexão, algum debate. Né. Eu preciso de mais uns 15 minutos para avançar um pouco mais, mas também me atrasei, então peço escusas por isso e agradeço que, de algum modo, contribui. Obrigado.
Professor Ingo, pela sua brilhante e extraordinária palestra sobre um tema que é extremamente complexo. E o professor Ingo, como é de sua praxe, nos conseguiu dar um retrato, embora com tempo relativamente curto, mas com grande profundidade. E o professor Ingo também possibilitou perguntas. Eu não sei se teríamos alguém da plateia, os professores, juízes, servidores, alguém que gostaria de fazer uma pergunta ao professor Ingo. Direito fundamental do palestrante é pergunta fácil. Professora. Pode ser aqui? Temos um microfone para a professora. Está funcionando? Alô? Não está? Ali. Boa noite, meu nome é Dinaura. E eu gostaria só de fazer esse comentário, se o senhor consentiria, a respeito de que os direitos fundamentais, como estão na nossa Constituição, para o nosso sistema político que temos hoje, tem que ser mais garantido mesmo. É isso? Quer dizer, nós temos a garantia dos direitos fundamentais muito mais garantidos, principalmente porque o Brasil, no atual cenário político, necessita dessa segurança jurídica. Tal como estamos vivendo situações díspares, né? Tanto no poder legislativo, no poder executivo, e que, se não fosse assim tratado na nossa Constituição, certamente esses direitos seriam sufragados. A professora Dinaura Pimentel Gomes foi nossa juíza até pouco tempo, está aposentada agora, mas continua no exercício do magistério. Eu agradeço a pergunta. Claro que isso também nos remete a um contexto específico em que a nossa Constituição foi formatada, engendrada, né? A nossa Constituição, isso, apenas chovendo molhado, como se diz, né? Mas é uma típica Constituição de um Estado pós-autoritário, né? E uma Constituição que também se torna um momento muito especial do constitucionalismo, da evolução constitucional, que é um momento onde, já depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos já os tratados de direitos humanos, embora não ratificados pelo Brasil, mas já existindo, né? A Pacto de Direitos Civis e Políticos já existia, o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos já existia, a Convenção Americana já existia, embora não ratificada pelo Brasil. Nessa quadra da evolução do constitucionalismo, já havia uma receptividade de grande parte das constituições, especialmente constituições, não digo na Europa, tá? Mas pelo menos na Europa, onde havia, o país já tinha constituição, sua maioria, né? Mas no leste europeu, depois da queda do muro, na América Latina, mesmo na África, a África do Sul é um bom exemplo disso, né? Essas constituições surgiram no final dos anos 80 e nos anos 90, e a nossa já é uma Constituição relativamente precoce até esse momento, são constituições que, embora em grande parte os países não tenham ainda ratificado os tratados de direitos humanos, já os recepcionaram nos seus textos constitucionais originários. Só para dar um exemplo, quando foram os 60 anos da Declaração da ONU, eu quase apanhei num evento, né, quando disse que a Declaração da ONU e quase nada era a mesma coisa, né? Claro, eu quis dizer uma coisa muito específica e boa, na verdade, em relação a isso, né? Depois eu tive que explicar, senão eu apanharia, né? Que eu quis dizer, na verdade, que na Constituição brasileira, de 88, já temos tudo que está na Declaração da ONU. Isso é bom. O Constituinte brasileiro, de 88, né, já formatou uma Constituição que contemplou no texto constitucional praticamente todos os direitos do Pacto de Direitos Civis e Políticos, do próprio Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, até com vantagem em alguns aspectos, né? E da própria Declaração da ONU. Se vamos cotejar esses textos e olharmos a Constituição de 88, ainda mais nós vamos considerar também com direitos fundamentais outros direitos dispersos na Constituição, né? Nós vamos encontrar praticamente tudo ali, que são algumas exceções, evidentemente, né? E o problema também de interpretação do conteúdo disso, assim por diante, né? Mas, então, isso num primeiro momento. Então, já foi uma Constituição que recepcionou essas demandas, né, nessa quadra. Em segundo lugar, o processo de constitucionalização analítico, ainda mais nessa fase, é típico
de um momento em que se desconfiava das legislaturas ordinárias, dos juízes, inclusive também do Poder Executivo. Que é muito fácil o juiz dizer que não, o Constituinte desconfiou do legislador ordinário. Não, desconfiou dos juízes também. Um catálogo fechado de direitos, uma Constituição com muito mais regras do que princípios, ela também deveria vincular o juiz mais, né, ao texto constitucional originário. Embora o juiz sempre tenha mais liberdade de ação quando quer fazer, não é mais o Supremo que decide vinculantemente, né? Então, é claro que esse momento constitucional, e que, evidentemente, constitucionalizou tantos direitos que até já estavam presentes, pelo menos em grande parte, na legislação infraconstitucional, na CLT, por exemplo, né? Esse foi um momento típico do Brasil. Não foi só a CLT que foi constitucionalizada enquanto direito fundamental, porque alguns já estavam na Constituição antes, na Justiça Social. Mas também no direito processual se constitucionalizou muito. A ação civil pública anterior à Constituição e foi constitucionalizada. Então, nós temos muitos institutos do direito infraconstitucional, penal, processual civil, processual penal, assim por diante, trabalhista, tributário, previdenciário, que foram constitucionalizados nessa época. Justamente porque se realmente sedimentar no texto isto e evitar, provavelmente, dar mais força a esses instrumentos. Claro, isso por um lado. Claro que também há outras demandas políticas e interesses envolvidos nesse jogo de interesses, evidentemente que faz parte do processo político constituinte, né, que estava em causa. Então, é claro que a nossa opção foi justamente essa, galvanizar o mais possível esses direitos para justamente evitar que, em termos de crise institucional, crise política, sejam facilmente, né, superados. Claro, quanto mais estável a situação política, social e econômica, né, mais facilmente conseguir num Congresso, então, de maiorias que possam mexer nisso. Né. Por isso que a nova conquista também da democracia foi reformular o estado de sítio, o estado de emergência e o estado de defesa, né, impedindo que, nesses períodos, a Constituição seja alterada, porque não se pode fazer emenda constitucional. Por quê? Porque, num estado de grave instabilidade política e econômica, se pode passar mudanças que, possivelmente, normalmente não passariam no estado de estabilidade. Tá? Então, isso também é uma função de direitos fundamentais na nossa Constituição. Então, eu estaria de acordo com o que a senhora acabou de dizer. Obrigada. A palavra continua livre. Nosso colega... Em seguida, passo a palavra ao senhor. Professor Leonardo Vandelli, nosso juiz. Primeiro, manifestar minha alegria de estar ouvindo meu constitucionalista preferido, sentado ao lado do meu internacionalista preferido, num evento desse que me faz muito feliz. O professor Ingo colocou muito fortemente essa ideia de uma definição formal de direitos fundamentais, da importância dessa definição formal de direitos fundamentais. Minha pergunta seria agora sobre o caráter material de direitos fundamentais, mas mais especificamente com a ideia de constitucionalidade ou, quiçá, fundamentalidade de dispositivos da legislação ordinária. E me refiro mais especificamente ao próprio conceito de emprego. A Constituição brasileira tem algo que talvez não saberia dimensionar o tamanho da repercussão disso, mas certamente me parece que isso tem um tamanho importante, especificou todos os demais direitos sociais em outros momentos da Constituição. Mas o direito ao trabalho é o único em relação ao qual as suas especificações constitucionais estão todas dentro do título 2º, como direitos fundamentais formais específicos. O que eu quero me referir? A incidência desses direitos fundamentais, não todas, parte deles não depende da configuração de uma relação de emprego, são direitos de todos os trabalhadores, mas parte deles depende da configuração de uma relação de emprego. E, por exemplo, na leitura que hoje faz o próprio Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a defesa do conceito de emprego é algo que diz respeito ao direito ao trabalho, porque o direito ao trabalho se veicula por meio de um conjunto de normas que garantem um padrão juridicamente protegido do trabalho. Então, a questão qual é? Seria factível falar de uma constitucionalidade e, quiçá, uma fundamentalidade material da definição de emprego que está na legislação ordinária e, neste sentido, o esvaziamento ou a subtração arbitrária de determinados supostos de fato deste conceito ordinário de emprego, também pelo legislador ordinário,
poderia ser coimada de inconstitucional? Eu diria sim e não, para não me comprometer. Não, mas tem uma razão e sim e não, ou talvez não e sim. É que é uma pergunta complexa, tá? Ela tem várias aberturas até necessárias, né, para desenvolver, mas vou tentar ser o mais sintético possível. Em primeiro lugar, a nossa Constituição, eu não consagro os direitos dos trabalhadores, nem os direitos sociais, nem os direitos políticos, de forma apartada dos demais direitos fundamentais. Todos são direitos do título 2 da Constituição, e o Constituinte foi muito claro em apenas dividir por assunto, mas são todos direitos fundamentais, por opção expressa do Constituinte. É o título dos direitos garantidos fundamentais, e lá estão os direitos dos trabalhadores. Então, me parece que, do ponto de vista da Constituição originária, haja qualquer dúvida, né, pelo menos razoável, em relação ao status de direitos fundamentais, já a partir da Constituição originária, também desses direitos. Isso é um ponto. Eu nunca me apeguei apenas a um conceito formal de direitos fundamentais. Estou dizendo que a existência, a necessidade de um conceito formal de direitos fundamentais, que é justamente formal, porque se trata de garantias que a Constituição formal expressa ou implicitamente atribui a esses direitos, esse conceito formal, é evidente que essas garantias existem em função do conteúdo e da importância desses direitos para aquela ordem jurídica específica que é daquela Constituição. Isso é fundamentalidade material. Fundamentalidade material, no meu sentir, não pode ser confundida, como alguns pretendem, com uma certa noção de justiça. Tem gente que torce a Constituição para que ela caiba em Rawls, né? Que esse é o autor de cabeceira. Hoje tem gente que adorou Amartya Sen, a ideia de justiça, e chega a torcer a Constituição para botar dentro de Amartya Sen. Ou para pôr dentro de Marx. Não. Isso não é conceito material. É um possível conceito material. O conceito material, que eu entendo, são materialmente fundamentais, do ponto de vista de largado do Constituinte originário, aquelas posições que o Constituinte, ele entendeu, continuar, que isso é importante o suficiente para estar na Constituição. E tanto ele construiu isso é importante, que os chamou de direitos fundamentais e os cercou de um conjunto de garantias. Então, é um conceito material também formatado pelo Constituinte originário, e é claro que esse conceito também originário dialoga com influxo, digamos assim, do direito internacional de direitos humanos, de teorias de justiça, que obviamente circulam no Congresso, na Constituinte. É evidente que ele tem um ponto de contato com isso, né? Mas, essencialmente, é uma filtragem que o Constituinte faz, né? A nossa Constituição, todavia, deixou claro isso, o Vandelli também escreveu sobre isso. O artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição abre esse conceito e diz que isso é um piso constitucional, não é o teto. Portanto, o teto ele é móvel. Ele inclui tanto os tratados de direitos humanos, é uma discussão que eu não vou entrar, o Cristian deve ter falado disso, né? Que também são um parâmetro hoje normativo cogente, né? Pelo menos deveriam ser mais cogentes a partir da hierarquia supralegal que o Supremo acabou atribuindo a todos esses tratados, né? E as convenções da OIT são convenções de direitos humanos, tá? Portanto, tem pelo menos hierarquia supralegal, portanto, já estão vinculando o juiz a fazer o controle de convencionalidade, caso houver uma divergência entre a lei interna e a convenção. Evidentemente, também abrange direitos implícitos, não, obviamente, textualmente, expressamente positivados, e abrange direitos dispersos em outras partes da Constituição. Para o âmbito trabalhista, aí vem uma discussão concreta. Eu publiquei um artigo com o Rodrigo Goldschmidt, que é um colega de vocês, sobre abertura material. O Rodrigo queria mais além do que eu fui. Então, nós, como foi um artigo a 4 mãos, eu segurei um pouco a coisa. Porque eu, pessoalmente, tenho dificuldade em reconhecer uma autonomia fundamental. Autonomia, cuidem bem, autonomia fundamental a direitos previstos na legislação infraconstitucional. Mas isso não significa que eu não possa dar proteção fundamental a institutos, né, criados pelo legislador infraconstitucional. A ideia de direitos fundamentais na lei é uma ideia muito controversa. A única Constituição, uma das pouquíssimas Constituições que prevê isso expressamente é a Constituição portuguesa, que diz que há direitos fundamentais nas leis, não só nos tratados de direitos humanos e outras partes da Constituição. Mesmo lá, a doutrina é extremamente crítica em relação a isso. O professor Canutilho e o professor Jorge Miranda, eu não conheço quase autor português que não seja profundamente crítico
a essa formulação do Constituinte. Por quê? Porque direitos fundamentais nas leis não são direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm que ter hierarquia constitucional, têm que ter esse conjunto de garantias. É claro que parece que isso permite uma leitura diferenciada, convergente com o que você está dizendo. Tá? Em muitos casos, aliás, muitos casos mesmo, e não só no direito do trabalho, tá? Nós temos institutos expressamente positivados na legislação infraconstitucional, inclusive anterior à Constituição, e que podem ser deduzidos enquanto direitos implícitos da Constituição. Por exemplo, direito aos alimentos. É um estudo de direito civil clássico. Mas é evidente que o direito aos alimentos tem um fundamento constitucional. E antes mesmo da introdução, em 2010, do direito à alimentação na Constituição. Ele está ligado ao mínimo existencial, que também não está expressamente previsto na Constituição. Então, óbvio, nós temos institutos que podem ser, né, tranquilamente deduzidos da Constituição e poderiam ser configurados direitos fundamentais implícitos ao sistema constitucional e, portanto, o fato de estar na legislação infraconstitucional não é por si só determinante, mas se eu puder fazer essa operação racional e razoável, de uma dedução dessas posições infraconstitucionais, portanto legais, enquanto direitos fundamentais implícitos no sistema constitucional, eles têm um fundamento constitucional e são também direitos fundamentais. É claro que isso é passível de discussão, em concreto. Bom, mas, gente, a teoria dos direitos implícitos, a ideia dos direitos implícitos, ela sempre é controversa. Olha agora, morreu o grande originalista americano, Scalia, há pouquinho, né? O Scalia era daqueles que dizia que não se pode criar nenhum direito, a não ser aquele previsto expressamente na Constituição. Ponto. Então, é claro que existe um debate sobre qual é até onde pode ir, né, a jurisprudência constitucional em reconhecer, né, direitos fundamentais implícitos, não expressamente positivados. Esse é, obviamente, um debate. Né? Mas é claro que, em várias situações, é muito tranquilamente demonstrável isso. Né? É um argumento similar, eu posso utilizar até com aqueles direitos previstos em outras partes da Constituição. Dever de motivação das decisões judiciais. Vou pegar um exemplo bem fácil. Né? Qual é o raciocínio que eu aplico aqui? Como é que eu posso verificar se alguma coisa em outras partes da Constituição também é um direito fundamental? Pelo menos de uma forma minimamente racional e razoável, dentro do sistema constitucional. Faço a seguinte operação. Se eu riscasse da Constituição o dever de motivação, ele não seria um direito fundamental implícito? Ao devido processo legal, ao contraditório? É viável um contraditório sem de motivação? Não é. Ele é elemento essencial ao contraditório. Eu não preciso colocar expressamente. Qual é a Constituição que tem dever de motivação expressamente previsto? Poucas. É dever constitucional implícito, um direito fundamental implícito. Eu não preciso colocar tudo no texto constitucional. Então, nesse sentido, me parece que é possível fazer uma construção hermenêutica que se mova dentro dos limites da nossa arquitetura constitucional, do alcance possível do artigo 5º para 2º, reforçado, evidentemente, pelo artigo 7º, né, que também tem uma abertura específica para os direitos dos trabalhadores, sem também começar a jogar toda a fundamentalização na legislação ordinária. Porque também, minha gente, será que o conceito de emprego que está na lei é o melhor? Porque o conceito legal também pode ser ruim ou deficitário. Agora, eu acho que ele é bom agora, então por isso eu vou galvanizar ele justo fundamentalmente, porque ele agora não serve. Então tem que ter critérios adicionais para dizer que ele é bom, que realmente pode ser considerado também protegido do ponto de vista justo fundamental, como concretização infraconstitucional do núcleo essencial de um direito fundamental. Eu tenho que ter argumentos adicionais para isso. Isso, então, demanda uma interpretação teleológica sistemática da própria Constituição, do conjunto de direitos fundamentais, especialmente dos trabalhadores de direitos sociais. Demanda, evidentemente, um forte olhar sobre o direito internacional dos direitos humanos, para verificar se esse conceito de emprego também é convencionalmente adequado. Né? Isso também faz parte do conceito de abertura material da nossa Constituição, que refere aos tratados de direitos humanos. Então, a partir dessa construção, me parece possível, sim, caso a caso, verificar se eu tenho aqui uma refração específica do núcleo essencial de um direito fundamental que está na Constituição. Mas não acredito, sou cético em relação a posições justos fundamentais autônomas na legislação, por essas razões. Isso pode ser bom ou ruim, né? Então, é nesse sentido que eu queria fazer minha resposta. Professor Ingo, será que podemos mais uma pergunta? Temos um advogado lá que tinha se manifestado. O professor também. Depois passa a palavra ao professor, então. Aquele nosso colega lá, advogado, que já tinha levantado a mão antes.
Se registrar aqui a presença do nosso diretor da Escola Judicial, que é o responsável pela realização do evento, o desembargador Ariel Mazurkiewicz. Então, vamos ouvir o advogado com a sua pergunta e depois vamos ouvir o professor, e daí eu acho que encerramos, porque temos ainda um prosseguimento do evento, com mais um painel, com a presença do professor Vandelli, o professor Strapasson e a professora Aldaci, creio. Então, vamos ouvir o nosso ilustre advogado, mestre e doutorando pela PUC atualmente. Professor Ingo, sempre enriquecedor ouvi-lo. Parabéns pela sua obra e pela palestra. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que existem direitos fundamentais ali no capítulo, no artigo 7º, mas nós temos também, a partir do capítulo, ou do artigo 170 da Constituição, os princípios e as questões da ordem econômica. E muito se fala do conflito que isso pode gerar entre a questão do trabalho e o que está previsto lá a partir do artigo 170, no capítulo que fala da ordem econômica. A minha pergunta é no seguinte sentido: hoje nós temos, e isso se estuda com profundidade, principalmente aqui na PUC, o professor conhece, que é uma ferramenta, a meu ver, espetacular para a leitura do direito, que é a análise econômica do direito, que vem lá da Escola de Chicago, mas ela encontra sempre nas discussões acadêmicas uma certa barreira nessa questão da fundamentalidade que se encontra na Constituição. A minha pergunta cito um exemplo, nós temos lá no 29 do artigo 170, que fala que princípio da ordem econômica, a legislação mais benéfica à pequena e microempresa. É possível, por exemplo, se criar uma legislação mais benéfica ao trabalhador, à pequena e microempresa, sem que isso seja visto, por exemplo, como um assinte à questão do direito fundamental ao trabalho, sem que se crie uma segunda classe de trabalhadores, no sentido, um pensamento advindo da análise econômica do direito, da eficiência normativa e da eficiência legal? Normalmente uma pergunta difícil, por um lado, fácil por outro. Claro que a gente pode reduzir a complexidade, né? É difícil se eu fazer. Eu não sou expert em análise econômica do direito e sou muito cético em relação a isso. Claro que existem ferramentas importantes de análise que podem ser muito produtivas na interpretação e aplicação de institutos jurídicos da própria Constituição, com certeza, né? Mas as Constituições não obedecem a essa lógica. Elas não são feitas para isso. É claro que uma Constituição completamente avessa ao econômico, uma Constituição que fatalmente pode cair no vazio, na inefetividade, né? Nós sabemos disso, mas é evidente que a Constituição não é construída, não é formatada como preocupada essencialmente com uma análise econômica do direito, né? Embora esses elementos econômicos também apareçam na Constituição, evidentemente, esses interesses, como também no nosso capítulo, no título da ordem econômica. Mas a nossa ordem, os princípios da ordem econômica, por mais relevantes que sejam, eles têm que ser harmonizados com os princípios gerais fundamentais do artigo 1º em diante e os direitos e garantias fundamentais. Eu não posso simplesmente pegar um princípio da ordem econômica, ainda mais um princípio setorial da ordem econômica, e funcionalizar os direitos fundamentais dos trabalhadores em função desse. Seria uma inversão de hierarquia na própria Constituição. Eu posso, evidentemente, fazer uma leitura o mais harmônica possível, no limite, evidentemente, das garantias que a Constituição assegurou aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, não posso simplesmente agora romper com algumas garantias fundamentais dos trabalhadores para atender a microempresa e ter um regime de trabalho mais facilitado, no sentido do ponto de vista econômico. Não posso fazer. A nossa Constituição não permite isso, né? Esse é um limite. O direito fundamental é um limite dos princípios da ordem econômica também. Eles têm que ser interpretados de acordo com os direitos fundamentais do nosso artigo título 2. Eles não são princípios fundamentais da ordem econômica. É evidente que há alguns princípios fundamentais que aparecem também na ordem econômica, evidentemente. O valor social do trabalho está no artigo 1º, está também na ordem econômica.
Dignidade da pessoa humana, numa refração específica, que é a garantia do mínimo existencial, está no artigo 130 caput. O artigo 1 tem como função assegurar toda uma existência digna. É evidente, então, que nos princípios da ordem econômica vão aparecer novamente princípios fundamentais estruturantes do artigo 1º e seguintes, especialmente do artigo 1º e dos direitos fundamentais. Mas eu não posso fugir, do ponto de vista das amarras constituintes, desse núcleo duro dos direitos fundamentais. É claro que eu posso beneficiar a microempresa com várias coisas, mas não, né, com não pagamento de 13º salário, não com pagamento, entendeu? Esse é um limite posto à interpretação dos princípios da ordem econômica. Eles não podem se sobrepor aos direitos fundamentais e muito menos aos princípios gerais, estruturantes do artigo 1º. Tá? Isso não é possível, do ponto de vista. Não importa o que diz a análise econômica. É claro que, do ponto de vista da efetividade disso, pode haver problemas. Claro. A gente pode, daqui a pouco, começar a perceber que essas garantias fundamentais do trabalhador, tal qual posse, como nós estamos defendendo, podem começar a encontrar alguns problemas sérios de efetivação, de eficácia social. Talvez uma hiperproteção formal não necessariamente gere uma proteção efetiva, onde é social, direto dessa classe. Né? Isso pode acontecer. Pode haver pode haver um processo de deslegitimação, eventualmente, até de alguns direitos garantidos fundamentais, quando eu encontro ressonância cada vez menor na realidade social. O empurra para a informalidade, assim por diante. O que pode indicar claramente que nós estamos, talvez, eventualmente, ter que repactuar algumas coisas mais adiante. Mas me parece que, para o juiz do trabalho, para o juiz constitucional, enquanto minimamente obediente à Constituição, esse é um limite, por hora, no nosso sistema constitucional. Talvez não seja ideal, já nessa quadra, mas é um limite. Um limite, inclusive, de análise econômica. É claro que a economia, muitas vezes, atropela a própria Constituição e a lei, evidente. Mas esse é um outro processo que vai ter que demandar, eventualmente, repensar mais a própria estrutura do direito. Claro que o direito aqui, como diz o nosso Molinaro, que nesse aspecto é um pontiano, quase radical, o direito é quem, na verdade, menos pode. É o que mais pretende poder, mas é, no fundo, o que menos pode. Essa que é a realidade. Mas esse já é um outro nível, digamos assim, de análise, com até posso, eventualmente, concordar contigo. Qual é o papel realmente? Nós sabemos que na Alemanha, em alguns países europeus, a pequena empresa, que tem até 10 funcionários, me parece, ela pode dispensar o trabalhador. Não tem estabilidade assegurada. Tem uma flexibilidade, tem níveis diferenciados de proteção, sem deixar de proteger no essencial o trabalhador. Aí pode pagar, indeniza, mas pode demitir. Já para as empresas maiores, mais de 10 funcionários, acho que 10 funcionários, já tem uma estabilidade. Então, lá há um balanceamento dessas questões. A nossa Constituição não dá abertura para isso neste momento. A microempresa vai ter que se beneficiar com outras coisas, tributárias, enfim, por diante, enfim, burocracia, mas não pode atropelar os direitos fundamentais dos trabalhadores, pelo menos não nessa Constituição de 88, é o meu ponto de vista. Ainda que possa dizer que isso não seja o ideal. Vamos ouvir, então, a última pergunta do professor Christian Cortes, que é responsável pela seção de Direitos Humanos e Questões Econômicas e Sociais do Alto Comissariado em Direitos Humanos da ONU e que já esteve conosco hoje pela manhã. Então, com a palavra, o professor Christian Cortes. Obrigado. E duas observações. A primeira é sobre a tensão que você coloca entre direitos fundamentais e democracia. Eu discordaria do segundo termo da tensão. Eu acho que a tensão entre direitos fundamentais é princípio majoritário, porque a ideia de democracia é a ideia do princípio majoritário disciplinado por checks and balances, peso contra peso. É difícil pensar uma democracia sem poder judiciário, e o poder judiciário, por definição, é um poder contra-majoritário, não um poder legitimado diretamente por eleições. Então, só uma nuance que acho importante. Eu concordo. Só assim para responder, rapidamente eu concordo, tanto que depois eu me emendei, tentei deixar claro que, na verdade, que contra trunfos contra a maioria, evidente, nesse sentido, contra a majoritária, dentro do contexto constitucional. A questão de democracia constitucional e democracia constitucional das maiorias que se formam no Congresso. Concordo. E o segundo são variações sobre um tema que a gente já discutiu na manhã, que é a diferença, mas também as convergências entre direitos fundamentais de fonte constitucional e direitos humanos de fonte internacional. A ideia dos direitos humanos de fonte internacional é um piso, não um teto. Então,
para a lógica do direito internacional dos direitos humanos, é perfeitamente válido que o elenco de direitos fundamentais da Constituição Nacional possa ir além do elenco, até é parte da lógica da proteção e da conceitualização das ideias do direito internacional, que tem vocação universalista. A Constituição tem que ter alguma contextualização, alguma vocação particularista que diferencia o Brasil da Camboja ou do Zimbábue. Então, essa ideia de adaptação ao contexto político, que é importante, dá a imprinta, da identidade uma Constituição particular. Mas essa é a contradição. Eu acho que parte do trabalho de diálogo é o diálogo da convergência, da interpretação harmônica, quando o conteúdo material dos direitos de fonte constitucional e de fonte internacional coincidem. Cristian, eu concordo. Na verdade, talvez tenha sido muito rápido na exposição. O que eu tentei frisar justamente é isso, né? Que, óbvio que os direitos fundamentais da nossa Constituição são sempre também direitos humanos quando convergem. E até mencionei que em grande parte convergem. Talvez na absoluta maioria hoje convergem, né? E não coloquei como aspecto negativo, pelo contrário, é positivo, né? Então, claro que há grandes pontos de convergência, onde o direito fundamental é um direito humano também é um direito fundamental constitucional, né? E é evidente que aqui nós temos aquele piso, que é um piso até bastante alargado hoje, cada vez mais alargado, pelo avanço também dos pactos internacionais hoje, um sistema cada vez mais dinâmico e também evolutivo, né? Mas é óbvio que aqui a ponte de convergência, que cada vez são maiores, inclusive, né? O que eu justamente frisar é que a ideia de um direito fundamental não pode ser desmerecida pelo fato de ele não estar vinculado a esse piso. Porque esse é o discurso, né? Um discurso hoje muito forte no Brasil, cada vez mais forte, é de que se o direito é apenas fundamental na Constituição, e não é simultaneamente também encontrado nos Tratados de Direitos Humanos, ou não é também um direito fundado numa noção de dignidade muito volátil, que onde cabe qualquer coisa, ele não seria verdadeiramente fundamental. Isso que eu quero repudiar. Que a opção constituinte de que aquilo é fundamental, mesmo que não esteja num pacto de direitos humanos, e mesmo não corresponda a uma certa noção de justiça ou de dignidade, é uma opção constituinte vinculante, cercada de garantias específicas. É isso que eu quis frisar, para evitar que se desfaça a fundamentalidade sob o argumento de que eles não convergem, nesse caso, com o direito internacional. É nesse sentido, acho que aí estamos em pleno acordo, né? Até porque eu não ousaria escrever Cristian, que nesse aspecto mexe todos nós também, né? Eu gostaria de, em nome da Escola Judicial e das entidades promotoras deste evento, agradecer profundamente ao professor Ingo Wolfgang Sardet, do qual todos nós já éramos admiradores pela sua obra e passamos a ser ainda mais superlativamente admiradores do professor pela sua belíssima exposição. Gostaríamos também de convidá-lo para que possa estar conosco na nossa revista eletrônica. Eu sempre faço esse pedido. A nossa revista eletrônica é uma revista temática, mensal e eletrônica, que já ultrapassou, mensal inclusive, já ultrapassou a marca de 1 milhão de acessos. Estamos com 1.300.000 acessos. É uma revista que já está para o seu 5º ano e gostaríamos muito de poder, em breve, contar com um artigo do professor Ingo. E, naturalmente, com os demais colegas que participarão aí, o professor Strapasson, que ainda não está na nossa revista, a professora Dinaura, que já penso que já participou da revista, o professor Christian, o professor Leonardo, e dizer ao professor Ingo que, para todos nós, calou fundo a forma enfática e que o senhor nos explica e aprofunda essa temática, que é de grande importância para nós, em contextos como o que estamos passando, onde às vezes nos empana a mente alguns conceitos que são alargados ou reduzidos indevidamente. Então, a sua exposição, ela, tenho certeza, vai calar fundo em todos nós, no sentido que temos que continuar estudando e aprofundando sempre esse tema, que é um tema permanente em nossa vida, não só para o estudo, como para garantir a cidadania e a garantia do cumprimento dos preceitos constitucionais, e mais importante do que os preceitos constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem que ser compreendido na sua exata extensão. Muito obrigado, professor Ingo, e tenho certeza que, em breve, se Deus assim o permitir, poderemos tê-lo de volta, se não fisicamente, pelo menos na nossa revista, eletronicamente. E peço, então, para encerrarmos e convidarmos para um breve intervalo aí, de cafezinho, uma salva de palmas em agradecimento ao professor. Muito obrigado, senhor. Obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito gentil. Obrigado.